aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex, sou a professora de matemática da plataforma Gonçalves Dias e, para esta aula deste momento, nós estaremos dando continuidade ao estudo sobre teoria de conjuntos. Em aulas anteriores, nós até já comentamos o que nós vamos reforçar nesta aula, tá bom? Por quê? Porque lá nós usamos uma terminologia, uma escrita específica. E agora sim nós estamos formalmente dando os nomes às relações que nós já estabelecemos lá. Então, para este momento aqui desse estudo, é como se fosse assim um resumão, tá? Para que você consiga fixar esses conteúdos, esse entendimento sobre o estudo que nós estamos fazendo dentro de teoria dos conjuntos, tá bom? E lembra, nós estamos trabalhando especificamente sobre a igualdade de conjuntos. Renata, mas tu já falou de conjuntos iguais. Sim, nós já falamos de conjuntos iguais, só que lá, muito embora aqui, durante a explicação, eu tivesse usando essas palavrinhas juntas, eu tivesse falando de relação de inclusão, eu falei também sobre relação de pertinência, mas agora, de fato, nós vamos, né, explicar o que é essa chamada relação de inclusão e relação de pertinência. Renata, mas espera aí, por que tu já está falando dos itens 2 e 3 e o primeiro, que é a definição? Ora, a definição nós iremos resgatar, né? Assim como foi feito, né, lá no primeiro momento que nós falamos de igualdade, nós iremos resgatar essa ideia, até porque já foi uma ideia trabalhada, e a partir dela é que, de fato e de direito, nós estaremos falando a respeito dessas duas relações, a de inclusão e a de pertinência. E claro, né, para que fique bem compreendido, nós apresentaremos para vocês também alguns exemplos, tá bom? Então, é esse o nosso esquema para a aula de hoje, nossa pauta para a aula de hoje, e vamos seguir ela já iniciando, né, com a definição de igualdade. Gente, olha só, aqui, como eu disse para você, a gente já tratou, né, dessa definição de igualdade, mas aqui a gente já vai, né, apresentar mais uma vez ela, só que de uma forma um pouquinho mais elaborada. Então, acompanha comigo a leitura. Diz o seguinte: podemos dizer que dois ou mais conjuntos, eles são iguais se os elementos de um forem o quê? Idênticos aos dos demais, tá bom? Então, se eu estiver comparando dois conjuntos, todos os elementos do primeiro conjunto são idênticos a todos os elementos do segundo conjunto. Veja que aqui, ó, ele até disse dois ou mais conjuntos iguais. Significa dizer que, independente da quantidade de conjuntos envolvidos, se por acaso for afirmado que esses conjuntos são iguais, então, né, eu preciso ter elementos idênticos em todos eles, tá bom? E, obviamente, né, tem a linguagem matemática para isso. Eu vou usar o símbolo, né, que é esse aqui, ó, duas barrinhas. E qual é o nome dele? Igual. É um símbolo já que nós já estamos acostumados, né, a fazer uso dele. Então, até agora, nenhuma novidade. Só dito com outras palavras para você, tá bom? Então, dado o conjunto A, olha para esse conjunto aqui. Ele é formado pelos elementos 0, 1, 2, 3 e 4. E agora eu tenho o conjunto B, formado pelos elementos 4, 3, 2, 1, 0. O que a gente pode observar aqui? O que a gente pode falar a respeito desses dois conjuntos? Né? Observando os elementos de ambos, né, dos conjuntos A e B, acabamos constatando que eles são idênticos. E aí, por serem, né, os elementos idênticos nos dois conjuntos dados, nós já podemos dizer que esses conjuntos são iguais, ou seja, que o conjunto A é igual ao conjunto B. Como eu disse para você, até agora, nenhuma novidade. Isso aqui nem precisava. Precisava sim, gente, porque a gente está falando, vai começar a falar justamente das relações de inclusão e de pertinência. E esse raciocínio aqui, para que a gente não se confunda, justamente por quê? Porque eu estou precisando fazer análise termo a termo. Se por acaso acontecer de um único elemento, um único, gente, de um conjunto dado, não estar lá, então eu já não posso dizer que esses conjuntos são iguais. E aí as relações de pertinência e de inclusão já são alteradas, tá bom? Então, dito isso, né, todas as vezes que eu comparo, né, os conjuntos A e B,
Caso eu identifique que tem algum elemento que pertence a um, mas não pertence ao outro, ou seja, caso eu não tenha conjuntos idênticos, eu digo, né, que eles são o quê? Diferentes. E o símbolo de diferente são aquelas duas barrinhas cortadas, tá? É bem parecido, né, com o pertence e com o não pertence. O pertence é o ezinho, o não pertence é o ezinho cortado, tá? Contém e não contém. O contém é o Czinho, né? E o não contém é o mesmo Czinho cortado. Está contido ou não está contido? Mesmo raciocínio, tá? Então, quando tem a relação de negação, na maioria das vezes, eu falei o Czinho cortado, mas é invertido, tá bom? O contém e não contém, tá? Então, na maioria das vezes, quando for a relação de negação, eu vou sempre ter a barrinha cortando, tá bom? Então, agora sim, né, falando formalmente a respeito da chamada relação de inclusão. Gente, essa palavrinha, ela já te ajuda com aquilo que está sendo, né, tá de explicação para você compreender. Então, veja, quando eu comparo dois conjuntos, eu acabo percebendo, e se eu acabar percebendo que eles nem sempre vão ser iguais, o que vai acontecer? Tem casos que, mesmo eles não sendo iguais, os elementos vão poder, né, ser iguais. Renata, esse negócio está bem confuso, né? Calma. Acompanha comigo o exemplo. Olha só. Olha esse conjunto A. A é formado pelos elementos menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, veja que o conjunto A, né, tem uma quantidade expressiva de termos, de elementos, tá? E eu tenho também o conjunto B. Olha aqui para o conjunto B. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Até por questão de tamanho de escrita, você percebe que não são iguais, mas todos os elementos do conjunto B são também elementos do conjunto A. Significa dizer que eu consigo enxergar que o conjunto B está dentro do conjunto A, ou está incluído, né? A professora de língua portuguesa vai puxar minha orelha mais tarde, mas é para que você entenda mesmo pela própria terminologia, está dentro do conjunto, tá? Então, nesse sentido, é que a gente fala de relação de inclusão, gente. E todas as vezes que eu falo a respeito dessa inclusão, é porque eu estou associando aos termos. Olha só, aqui eles estão até em destaque. Incluso, contido. Então, a própria palavra ela já te sugere, né, aquilo que a relação estabelece. Então, eu estou conseguindo enxergar que a relação de inclusão me diz que um conjunto está ou não dentro de outro conjunto. E, né, eu tenho uma representação, uma simbologia matemática. Então, representando matematicamente, quando eu afirmo que o conjunto B está dentro do conjunto A, né, está incluso no conjunto A, é a mesma coisa de dizer que o B está contido em A. E olha, só você fazer a associação. Porque essa associação já te dá a entender a simbologia que tu tem que usar. Pronto, tá bom? Então, né, nós temos os símbolos que fazem parte, né, você vai fazer uso quando você estiver trabalhando com a relação de inclusão. Quais são eles? Agora, né, como eu disse para você, é o resumo, é o esquema para que fique fixo na sua memória. Então, esse Czinho mais achatadinho, o nome dele é está contido. O Czinho achatadinho, só que invertido, o nome dele é contém. Se por acaso aparecer aquele mesmo Czinho, só que cortado, então, agora é relação de negação, né? Então, não está contido. E no mesmo raciocínio, se por acaso aparecer esse Czinho invertido, cortado, então, eu vou estar, né, trabalhando com essa relação aqui que é não contém. Então, veja, todas as vezes que você estiver trabalhando, que for possível, que você conseguir enxergar um conjunto totalmente dentro de outro, né, então você vai, né, estar trabalhando com essa relação de inclusão, tá bom? E para essa relação de inclusão, tu tem 4 símbolos.
está contido, não está contido, contém, não contém, tá bom? Dando continuidade aí, agora nós vamos falar a respeito da chamada relação de pertinência. Gente, essa relação, eu até já disse para vocês, a gente já fez exercício resolvido. Então, relação de inclusão, que acabamos de ver, eu estou comparando um conjunto com o outro. Ou, na verdade, eu estou comparando subconjuntos com um conjunto dado. No caso aqui agora da relação de pertinência, a minha análise não é mais com dois conjuntos dados. Eu estou comparando um conjunto com elemento, tá bom? Então, é nesse sentido que você tem que entender a relação de pertinência, tá bom? Então, aqui você vai estar comparando elemento com conjunto, tá certo? E quando queremos dizer que um elemento qualquer está dentro de um conjunto ou que ele não está no conjunto, nós afirmamos, né, a respeito deles que ele pertence ou que ele não pertence a esse conjunto que estamos comparando, tá? Olha comigo aqui, acompanha comigo esse exemplo. Eu tenho o conjunto A formado pelos elementos -8, -4, -2, 0, 1, 2 e 3. Então, esse conjunto A está aqui ele posto. O que eu posso falar a respeito dele quando eu comparo com o número, o elemento, o termo, -4? -4, eu olho para o conjunto. Está lá esse elemento? Tá. Se o -4 está no conjunto A, eu afirmo que o -4 pertence ao A. Por sua vez, né, se eu fizer comparação com o termo, o elemento 5, 5, olhando para cá, para esse conjunto, gente, não faz parte. Se ele não faz parte desse conjunto, significa dizer que ele não está nesse conjunto. E o não está é a mesma coisa de não pertence. Então, ó, olha o ezinho um pouquinho mais, né, achatadinho e cortado. Então, veja, relação de pertinência. Você está comparando elemento com conjunto. Símbolos que você utiliza: pertence, não pertence, tá bom? Então, é nesse sentido que você vai trabalhar com esses símbolos, tá bom? Já estamos chegando aqui na nossa parte final, né, no item 4 do nosso roteiro, aonde nós vamos ver alguns exemplos, né, para que você consiga perceber esse uso dos símbolos, tá? Das relações. E, claro, lembra que a gente está falando todo o tempo dentro da temática de igualdade de conjuntos. Acompanha comigo aqui o exemplo de número 1. Diz o seguinte: dado o conjunto A, formado pelos elementos A, B e C, em quais dos itens seguintes as sentenças são verdadeiras? Olha só. Então, a primeira sentença, letra A, está dizendo que o C não pertence a A. Aqui é falso, tá bom? Porque da forma como está posta aqui, ó, C é elemento, tá? E claramente você olha lá para o conjunto A, o C está lá. Então, eu não vou dizer que ele não pertence. De outra forma, eu vou dizer que ele pertence. Então, da forma como está posto aqui, já é falso, tá? Olha aqui a afirmação B. Está dizendo que o conjunto formado pelo elemento C pertence a A. E aí, gente, o que você me diz? A gente acabou de ver relação de pertinência, relação de inclusão. Nesse caso aqui, ó, essa representação aqui é de conjunto. Então, o conjunto C pertence ao conjunto A. E aí? Claro que isso é falso. Por quê? Porque quando eu comparo conjunto, ou conjunto e subconjunto, eu não vou usar o pertence. Eu vou ter que usar um dos quatro, né? Está contido, não está contido, contém, não contém. Tá bom? Então, nesse caso aqui, eu poderia usar o está contido, por exemplo. Tá bom? Então, nesse caso bem aqui, outra que é falsa. Veja que o exemplo ele perguntou quais são as verdadeiras, tá? Até agora, nenhuma delas, certinho? Letra C. O conjunto formado pelos elementos A e C, esse conjunto formado pelos elementos A e C está contido no conjunto A. E agora, gente? Existe isso? Faz sentido? Porque aqui agora eu estou comparando conjuntos. O que você me diz? Olha só. Existe, né, esse conjunto aqui, um subconjunto, né, do conjunto A.
existe esse conjunto A, formado só por esses dois elementos, A e C. Então, nesse caso aqui, isso é verdade, sim. Renata, como é que eu vou ver isso? Ainda não consegui fazer a associação. Gente, lembra que em aulas anteriores nós falamos do conjunto das partes? E é justamente quando nós falamos desse conjunto das partes que eu te falei a respeito do conjunto vazio, que é subconjunto de qualquer conjunto, e também te apresentei uma pequena fórmula, aonde, através dela, eu consigo dizer a quantidade de elementos nesse conjunto das partes. Então, nesse caso aqui, se por acaso fosse solicitado que nós identificássemos todos o conjunto, na verdade, o conjunto das partes de A, aí nós conseguiríamos identificar entre os elementos desse conjunto das partes esse aqui, que é esse subconjunto, tá bom? Então, nesse caso aqui, sim, verdadeiro, tá bom? Olha aqui a próxima. Afirmação D está dizendo para nós que o conjunto formado pelos elementos A e B pertence. Ah, gente, não é pertence, né? Nesse caso aqui, estaria perfeito não fosse esse ezinho bem aqui. Porque aqui, ó, conjunto. Eu estou comparando um conjunto com o outro. Então, nesse caso aqui, gente, eu não vou poder usar o pertence. Eu usaria, por acaso, aqui nessa situação, o está contido. Tá bom? Então, olha o próximo. Conjunto unitário aqui, formado pelo elemento B, está contido no conjunto A. E aí, seguindo esse raciocínio aqui que a gente acabou de usar, tá? Nessa afirmação, nessa sentença aqui, letra C, faz sentido, não faz? E aí a gente volta mais uma vez no raciocínio do conjunto das partes, não é isso? Então, para esse caso aqui, ó, tranquilo, perfeitinho, tá na escrita correta, com a simbologia correta, tá bom? Então, para esse caso aqui, mais uma que é verdadeira, tá bom? E temos mais uma letra F. Olha só como está posto, olha só. Aqui eu tenho um conjunto formado por 3 elementos, no caso, A, B e C. Então, o conjunto formado por esses 3 elementos, A, B e C, está contido no conjunto A. Gente, aqui, né, coincidiu todos os elementos. Então, são conjuntos chamados de idênticos. Gente, quer dizer que um conjunto está contido nele próprio. Lembra do conjunto das partes? Faz sentido, não faz? E o símbolo está corretamente posto? Sim. Então, mais uma que para nós aqui é verdadeira. Olha só, das sentenças dadas até agora, né, como ele perguntou em quais dos itens as sentenças são verdadeiras, até então nós temos letra C, letra E e letra F. As outras, né, a gente acabou de ver que o probleminha delas é o símbolo, que está posto errado. E até fizemos aqui verbalmente a correção, tá bom? Então, vamos passar para a segunda, aonde diz o seguinte: dado o conjunto U, formado pelos elementos 0, 1, 2 e 3, mais uma vez eu preciso classificar, né, em verdadeiro ou falso, só que agora eu tenho essas sentenças, essas 4 sentenças aqui, tá bom? Então, na primeira dela está dizendo que o vazio pertence ao conjunto 1. Na segunda dela está dizendo que o 3 pertence ao U e o conjunto 1 contém o elemento 3, o subconjunto 3, né? Na terceira, existem 4 subconjuntos de U que são unitários. E, por fim, a quarta afirmação, o conjunto parte de U tem 8 elementos. Então, nós vamos analisar item a item, tá bom? Olha só. Primeira, o conjunto U, estou só repetindo ele, tá? Os elementos 1, 2 e 3. Na primeira está dito que o vazio pertence ao conjunto U. Gente, falsa, né? Porque no caso aqui, ele está me dizendo que o vazio é elemento, e não é o caso, seria subconjunto, tá bom? Segunda, ele me disse que o 3 pertence ao U e o U contém o conjunto unitário formado pelo termo 3, né? Isso é verdade, tá tudo certinho, bonitinho, tá? Na próxima, também, né, é verdade, porque os conjuntos unitários, então, quando eu for olhar cada coisinha separada, eu vou ter o certinho, sozinho, 0, 1, o 2 e o 3. Então, também bonitinha, redondinha.
E a próxima? A outra não vai dar certo para ela. Por quê? Porque quando eu calculo o número de U, ou seja, a quantidade de elementos, a quantidade do número do conjunto das partes, eu estou fazendo a continha, 2 elevado a n, no caso, 2 elevado à quarta potência. E isso não dá 4, e sim 16. Espero que você tenha compreendido, tá? Até a próxima aula, um beijão para vocês. Tchau, tchau.